Shalom, shalom. Mais uma live de testemunho. Nós nos encontramos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Marca alguém, compartilha essa live. Creio que Deus falará poderosamente nessa tarde, para a honra e glória do nome dEle. Que vidas e pessoas sejam alcançadas, edificadas na tarde de hoje, através desse meio de comunicação. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor esse tempo, esse momento que nós vamos estar aqui. Sejam bem-vindas, pastora Jataí. Já eu mando o convite para a senhora, ok? Ferreira, paz do Senhor. Lecena Jataí, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Mais uma live de testemunho aqui na página Mulheres com Espada. Shalom. Vamos orar. Bendito Deus, adorado Pai, Espírito Santo de Deus, nós tributamos a honra, a glória, o louvor ao Senhor nessa tarde, no dia de hoje que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, entoando o Teu nome sendo glorificado, o Teu nome, Senhor, alcançando, libertando, curando e resgatando pessoas. A cada live de testemunho, a cada filho e filha Tua que o Senhor tem trazido aqui para contar a sua história, o seu testemunho. Quantas pessoas são edificadas e alcançadas, quantos testemunhos, através desses testemunhos que têm sido relatados aqui, tem alcançado outras pessoas e gerado outros testemunhos. E isso tudo acontece, Senhor, por causa do Senhor. Então, Pai, nos conduza no dia de hoje, que a Tua filha venha falar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que seja da honra e da glória do Teu nome. Senhor, alcança pessoas, Pai, através desse meio de comunicação. Toma, Deus, os meios de comunicação. Repreende, Senhor, todo ataque, toda ação, toda distração que possa vir e que seja contrária ao Teu nome e à Tua obra, Senhor. Nos conduza a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Yeshua HaMashiach. Assim te adoramos e engrandecemos o Teu santo nome nessa tarde. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma tarde, mais um dia de live de testemunho aqui na página Mulheres com Espada. O tema é Minha História Escreveu Jesus. E nessa tarde nós vamos estar recebendo a pastora Vanessa Saraiva. Ela vai estar testemunhando e contando a sua história para nós. Antes de eu convidá-la, compartilhar aqui esta tela, eu quero fazer menção da palavra de Deus. O Senhor ministrava ao meu coração Salmo 119. Você que está com a sua Bíblia, você que está aí com a sua espada, te convido a participar, fazer a leitura junto comigo desse texto. Nós vamos ler do verso 1 até o verso, até o verso 14, ok? Assim diz a palavra do Senhor no dia de hoje, Salmo 119, verso 1. A palavra diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e os buscam de todo o seu coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpram à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu o observe, os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-me-ei graças com integridade de coração,
quando tiver aprendido os teus retos juízos. 8. Cumprirei os teus decretos, não me desamparaste jamais. 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando segundo a tua palavra? 10. De todo o coração te busquei, não me deixaste fugir aos teus mandamentos. 11. Guardo aonde? No coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito tu és, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. E o 14 a gente finaliza aqui. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com as riquezas. Glórias sejam dadas ao nome do nosso Deus nessa tarde. Já quero te dizer que esta live não é minha, essa live não é sua. Esta live pertence ao Senhor. A glória, o tributo, a honra, tudo pertence a Ele, porque cada testemunho que aqui é relatado é por Ele, para Ele são todas as coisas. Se hoje alguém vem aqui contar um testemunho, contar uma história, uma trajetória de vida, porque o Senhor chegou primeiro, porque o Senhor se apresentou, porque o Senhor foi lá resgatar. Foi o Senhor que teve um encontro comigo e contigo, porque muitas das vezes o Senhor manda a gente ir e a gente não vai. A gente quer perguntar por quê, para quê, o que eu vou fazer lá. Mas muitas das vezes o próprio Deus desce no arraial, o próprio Deus se apresenta, o próprio Deus nos resgata, o próprio Deus fala assim, ó, acabou, não te quero mais aí, vem porque tu é minha, vem porque tu é minha escolhida, o meu escolhido, tem uma obra contigo, tem uma palavra liberada sobre a tua vida e eu venho para te resgatar. E o Senhor vem falando, bem-aventurado os repreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Você anda na lei do Senhor? Você guarda os ensinamentos do Senhor? Você guarda os princípios? Você guarda a palavra? Não se sabe quem escreveu o Salmo 119. Uns vão suspeitar por causa da gráfica da escrita, que uns vão dizer que pode ser que seja rei Davi na sua adolescência. Outros vão dizer que o texto não tem identificação do seu escritor, do seu autor. Mas quero te dizer que aonde você tem colocado o teu coração, aonde está a integridade do teu coração, aonde está os teus olhos, aonde está pautada a tua vida. O Senhor fala, guarda puro o caminho, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, observa e viva ela, observa e pratica a minha palavra. Guarda as minhas palavras para que você não peque contra mim. Sabe por que ele fala para você guardar? Porque em todo momento que o pecado vier, todo momento que você for, o pecado se apresentar até você, você conhece a palavra, você conhece o mandamento, você conhece os princípios de Deus e você sabe que se você deslizar, se você cometer, se você provar, você vai estar cometendo o quê? Pecado. Você vai estar o quê? Desagradando a Deus. Você vai estar o quê? Ferindo a santidade do Senhor. Você vai estar o quê? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos fala e nos relata, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo de Deus? Com os seus comportamentos, com as suas falas, com as suas desonras, não cumprimento da palavra de Deus. Os tempos são difíceis, as aflições estão aí, mas nós temos um Deus e nós devemos nos agarrar a Ele. Então, nessa tarde, vamos receber a pastora Vanessa, para a honra e glória. Estou mandando convite para a pastora. Ela vai estar testemunhando minha história, escreveu Jesus, o que o Eterno, o que o Senhor fez e continua fazendo na vida dela. Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus!
Seja bem-vinda, minha pastora. Fica à vontade. Eu vou fechar meu microfone, mas eu estou aqui, estou te ouvindo. Todos nós estamos te ouvindo. Esse tempo é da senhora. Não se preocupa com o horário, tá? Conte sua história. Nós queremos saber. Eu já sei um pedacinho que é forte, o mistério. O negócio vai pegar fogo aqui hoje. Meu Deus do céu, que Jesus tem trazido mais mulher. Os testemunhos forte, poderoso, né? E tudo para honra e glória do nosso Deus. Amém? Fica à vontade. Amém, minhas amadas, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito, muito, muito feliz, né, de estar podendo aqui nessa tarde, né, estar conhecendo mais alguns irmãos e irmãs, mulheres de fé, mulheres que acreditam no poder da palavra, né? Eu tenho certeza que esse é o propósito desse projeto. Eu já quero agradecer a pastora pelo convite. Amém? Eu estou muito lisonjeada por estar aqui nessa tarde. Irmãos, para quem não me conhece, né, meu nome é pastora Vanessa Saraiva. Para a glória de Deus, eu tive um encontro com o Senhor e nessa tarde eu quero estar compartilhando, né, primeiramente uma palavra para a nossa meditação. Antes de eu contar o meu testemunho, eu gosto muito desse texto e é uma palavra que, ao meu coração, né, o Senhor ele falou de forma poderosa e eu quero deixar essa palavra para vocês antes de eu contar o meu testemunho, que vai falar acerca do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, a partir do verso de número 6, que diz assim, perdão, de número 3, que diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Eu vou estar compartilhando com os irmãos acerca da minha trajetória, como que foi o meu encontro com o Senhor. Na verdade, eu conheci o Senhor Jesus aos meus 7 anos de idade, né? Minha mãe tinha uma amiga, e essa amiga era uma crente daquela pentecostal, da Igreja Deus é Amor, e eu ainda criança, ela me convidou para ir num culto na sede, no centro do Rio de Janeiro, e foi meu primeiro contato com o Evangelho. Eu fui num culto, né, ali participei, ouvi, e eu lembro que no final do culto o pastor fez um apelo e perguntou se alguém queria, né, entregar a vida para Jesus. Eu pronto, mesmo sendo criança, eu entendi aquela mensagem. E é por isso que hoje eu falo da importância de levar a criança à casa do Senhor. Existe uma mentalidade muito curta, né, de pessoas acreditarem que a criança não entende, que criança tem que só ouvir linguagem de criança, e às vezes deixamos de ministrar salvação para as crianças. Mas naquele tempo, mesmo num culto público, eu pude entender ali que eu precisava de Jesus, né? E eu entreguei a minha vida para o Senhor, levantei as mãos, né? Ainda com 7 anos, eu já entreguei meu coraçãozinho para o Senhor. Mas a minha família não era, né, cristã. A minha família, na verdade, ela tinha uma outra crença, né? Muito voltada assim ao catolicismo. Então, não tinha o conhecimento da palavra, não tinha um lar estruturado, né, pelo evangelho. Mas, né, isso acabou, né, afastando aquele meu contato com o Senhor. Então, eu me lembro que eu fui várias vezes na igreja, né, ouvi a palavra, mas aquilo foi insuficiente para me manter no evangelho. E quando foi aos 8 anos, da mesma forma que o Senhor preparou alguém para me apresentar, né, a sua palavra, o adversário também apresentou alguém, né, para me induzir ao caminho, né, da religião que eu tinha antes, né, de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu comecei a ir em alguns templos religiosos, né, e ali eu comecei a comer alguns doces, eu comecei a participar de algumas festas, né, principalmente agora no mês de setembro, que é muito importante, nós entendemos, nós que somos cristãos, né, você falar a palavra para o seu filho, ensinar a ele o que ele deve ou não fazer, esse é o papel, né, do cristão. E no meu lar não tinha essa estrutura, então eu achava muito natural pegar um doce, né, e ali eu comecei em algumas festas, via algumas pessoas ali, né, cultuando, né, outros deuses, e eu comecei a achar aquilo muito natural. E quando eu menos esperei, eu já estava manifestando, né, tendo ali algumas experiências espirituais, né, com os espíritos malignos. E foi a minha experiência, né, logo quando criança, e aqueles espíritos, eles sempre falavam que eu tinha que estar ali, eu tinha que estar ali.
e aquela doutrina começou a entrar na minha mente. E a minha juventude, ela foi de grande luta, né? E eu gosto sempre de falar isso no meu testemunho. Os jovens, eles são muito atacados, né? Na minha juventude, eu sofria muito no meu comportamento, nos meus pensamentos. Ora, eu queria buscar Jesus e às vezes eu largava tudo, né? Aqueles prazeres da juventude e buscava uma igreja evangélica. E não conseguia me firmar de jeito nenhum. Eu não tinha uma estrutura muito boa, um ensinamento, né? Os lugares onde eu ia ocultavam um pouco da veracidade da palavra de Deus, né? Por isso a importância de pregarmos a palavra como ela é, né? Por mais dura que às vezes seja, né? Então, eu não tinha aquela estrutura na minha juventude. E isso ocasionou, né, que eu, na última tentativa de tentar, né, ali caminhar na juventude com o Senhor aos 15 anos, eu me lembro que eu era de uma igreja evangélica e eu era muito participativa. Aos 15 anos eu entrei para uma igreja e fiquei muito participativa. Participava de cultos jovens, participava de congressos, né? Mas, aos 17 anos, né, eu, através ali de influências de amizade, mais conversações, acabei me afastando de vez. Foi quando eu larguei o evangelho, né, aos 17 anos, e fui conhecer o mundo como ele é, né? Os seus prazeres, as suas delícias, os seus costumes. E, infelizmente, né, o adversário ele tomou de ocasião e, em menos de 2 meses, eu já estava dentro de um centro de candomblé, né? Foi muito rápido. As pessoas não entendiam o que estava acontecendo, né? A Vanessa, da onde que ela tirou isso? O que que ela foi fazer ali? Mas, na verdade, a própria palavra diz no livro de Gálatas, capítulo de número 6, acerca das obras da carne. E uma das obras da carne é a idolatria, né? Ou seja, a natureza pecaminosa, ela começou a inflamar e desejar aquele caminho, né? E a Bíblia ela diz que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final, ele é de morte. E foi ali que eu comecei a conhecer, né, a religião do qual eu fazia parte, né, há 3 anos atrás. Comecei a frequentar e com 8 meses, né, uma coisa que não era natural, eu já tinha uma lista na mão para se iniciar, né? E as próprias pessoas ali de dentro, elas não entendiam isso, porque com ela tem que ser tudo muito rápido, né, tudo muito com pressa, porque o adversário, ele não tem, né, misericórdia, ele não tem, né, o pensamento, principalmente daqueles que já conhecem a palavra de Deus. Uma vez que ele tem a oportunidade, ele se levanta para destruir. E com 1 ano, eu já estava ali dentro, né, daquele centro espírita, iniciada, né, eu participei de todas as etapas ali, de iniciação, de recolhimento, de 21 dias, e nem nos meus sonhos mais profundos eu imaginava voltar para o Evangelho. Porque o meu nível de cegueira ele foi tão grande a ponto de eu me afastar numa profundidade muito grande. Eu tinha repulsa de ouvir falar de igreja, não conseguia, né, me aproximar das pessoas. E por conta do meu afastamento, muitas pessoas se afastaram de mim. Né? Eu posso falar que eu sei o que é você passar numa rua e alguém olhar para você e virar o rosto. Eu vivi isso. E talvez hoje é por isso que eu tento esbanjar muito amor. Né? Hoje eu tenho pessoas que já tiveram contato comigo na igreja, hoje não são mais, mas eu encontro num bar, eu encontro aonde for, eu abraço, eu beijo, porque pior do que a dor do pecado é o sentimento de rejeição, de você se sentir que quem te amava não te ama mais porque você se afastou. E muitas pessoas elas se afastam do evangelho e às vezes por falta de sabedoria da igreja, nós acabamos lançando mais ainda aquela alma para o abismo. Às vezes com um olhar, com uma palavra. E eu vivenciei isso na pele. Eu acabei assim perdendo muitas pessoas. Eu não julgo. A Bíblia diz também, né, que nós não temos que ter comunhão com luz e treva. Mas era uma permissiva de Deus, né? E eu sei que o que Deus fez na minha vida não é comum. Eu jamais, né? Eu não propago isso que tem que conhecer, não tem que conhecer. Eu caí na fé, né, na minha juventude. Eu não tinha uma palavra de substância para entender o que era o bem e o mal, né? E ali eu passei 6 anos. E durante esses 6 anos,
foram os piores anos da minha vida. Eu pude experimentar e ver, né, pessoas no vício das drogas, no vício da bebida. Eu pude conhecer pessoas, né, que tinham lares destruídos. Eu pude também entender como os espíritos agem, né? E infelizmente que muitas pessoas até se questionam, por que o ímpio prospera, né? E às vezes o crente não prospera. Então eu pude ali ver como muitas das vezes o homem ou a mulher, ele tem mais fé, né, naquilo que ele toca, do que no Deus que ele não vê, mas é o Deus do impossível. Eu via pessoas com enfermidades acreditando, né, irmãos, que uma fruta, né, ia curar ela, acreditando que um banho ia transformar a família dela. E às vezes aquilo acontecia, porque o diabo, a Bíblia diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, que não é maravilha que até Satanás, né, se transfigure em anjo de luz e os seus ministros como ministros de justiça. Então as pessoas, elas acabavam ali ficando iludidas, né, vendo ali, né, prodígios e milagres. Pessoas que às vezes abandonavam. Pastora, por que você está falando isso? Porque nós precisamos, até para militar contra o exército adversário, você tem que entender como eles pensam e como ele age, né? A gente precisa entender. Tem muitas vezes que falam assim, eu vou ministrar salvação para uma pessoa que ela é idólatra. Eu vou falar mal do Deus que ela serve, ou eu vou falar que lá não acontece nada. Não acontece, gente. Acontece sim. Acontece às vezes até numa proporção mais acelerada, porque o diabo, a palavra fala que ele consegue fazer manifestação de maravilha. A diferença é que aquelas pessoas, elas não têm a noção de que o final, o que aguarda elas é o quê? Infelizmente, a perdição eterna. Eu não sabia que no final ali o que me aguardava era o inferno, era a perca da salvação. Eu não imaginava, nem nos meus sonhos mais profundos, né? E durante esses 6 anos, eu pude ter contato, né, com muitas pessoas. E dentro desse período, né, eu estava sendo preparada para ser praticamente, né, a herdeira, né, de um dos maiores templos religiosos do Rio de Janeiro, né? Eu não gosto muito de falar nomes, a questão mesmo de ética, né? Mas eu era de um espaço aonde tem pessoas, inclusive, em altas patentes hoje, né? Coligadas, né? Pessoas de altíssimo grau até mesmo, né? No governo e outras coisas, né? Então, assim, não era uma coisa comum. O Senhor não me tirou de qualquer lugar, né? Ali tinha ensinamentos, né? E às vezes o crente não quer ir para a escola dominical, né? Às vezes nós não queremos sentar, né, para fazer um seminário, para estudar uma palavra, mas dentro desses lugares, muitas das vezes, eles aprendem muito, né? Eles têm pessoas na política ali para lutar contra eles, a favor deles, para guerrear, para apoiar, né? E eu precisei ver tudo isso de perto. Eu pude ver crianças falando, né, alguns idiomas que não são brasileiros, e aprender rezas que demoraria assim 5, 6 minutos soletrando, e aquelas crianças aprendendo. E da onde eu ia, né, naquelas igrejas, às vezes que eu ia na minha juventude, eu não via isso. Eu não vi uma criança aprendendo a orar o Pai Nosso, às vezes. E aquilo começou a mexer comigo. E o diabo, ele conseguia, né, de certa forma ali mostrar que tinha uma outra religião muito séria também, não era só o evangelho, né? E aquilo foi me cegando cada vez mais. Mas o Senhor, né, ele tinha um grande propósito na minha vida, né? Aleluia! O Senhor, ele tinha uma promessa. E quando foi chegando ali no meado do ano de 2010 para 2011, eu tinha que tomar, né, algumas obrigações, lá era falado sobre isso. Interessante que toda vez que eu ia fazer alguma coisa, sempre trocava uma regra de lá de dentro, né? Se eu fosse tomar 1 ano, agora você não pode ter uma responsabilidade aqui, agora só com 3. E aí quando eu tomava a obrigação de 3, não, agora não pode a de 3, agora tem que ser a de 5. Né? Sempre o Senhor colocava as suas mãos de poder e mudava tudo para que eu não pudesse estar aprisionada mais além do que ele permitiu na minha vida, né? E quando foi no finalzinho do ano de 2012 para o ano de 2013, né?
eu me preparava para uma última etapa lá que eu participei, e de repente, assim, né, o adversário com certeza ele já sabia que o tempo dele estava acabando. Eu recebi uma grande responsabilidade de coordenar uma grande festa, né? E nesse momento eu comecei a preparar a minha família. E eu falava, né, para meus familiares, olha, eu agora vou ter uma responsabilidade lá, e eu vou ter que cuidar disso, cuidar daquilo outro. Tantas capacidades que o meu dom eu não sabia que tinha. Mas o adversário, ele já olhava, né? E muitas das vezes a fúria na vida de muitas pessoas dentro da casa do Senhor é isso. Talvez aqui nessa tarde, né? Você tem um dom, um talento e você se acha incapaz. Mas Deus sabe que você é capaz, o adversário também. E ele faz de tudo para nós perdermos o desejo de fazer para o nosso Senhor, de se entregar para o nosso Senhor, às vezes porque não é o tempo de Deus, né? E quando chega lá no mundo, o adversário usa e abusa do jeito que quer. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma grande responsabilidade, acabei coordenando uma grande festa lá, mas nesse mesmo tempo, a minha mãe, ela recebeu, né, um convite de ir para uma igreja evangélica para fazer uma visita. E a minha mãe chegou nessa igreja evangélica, era uma igreja pentecostal do Manto, e a minha mãe não conhecia muito, de verdade, nem eu conhecia, né? Porque eu era de uma igreja da juventude, assim, mais voltada assim, né? Mais tradicional, digamos assim, né? Não tinha tanto aquele mover do Espírito Santo. E quando minha mãe chegou naquela igreja, de repente uma missionária veio marchando lá do fundo, né? Ela sempre conta isso. E veio marchando no fogo, no manto do poder. E pegou na mão dela e falou assim: mulher, assim te diz o Senhor. Satanás tirou a sua filha ali da frente. Pois com a mesma mão que ele tirou, ele vai ter que devolvê-la para lá. Porque ela é do altar. E vocês imaginam, irmão, uma mulher cega, totalmente ali, idólatra. O meu quarto era da cor dos espíritos que eu servia. As minhas roupas eram da cor. Era um nível muito alto de idolatria, né? Eu ia fazer tatuagem. Então, assim, eu andava no meu bairro toda paramentada, com pano na cabeça, né? Eu já vou contar como foi no meu bairro. Né? Foi um estrondo. Jesus parou a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou contar para vocês. Mas ela recebeu essa palavra de Deus e ela acreditou. Ela falou: Senhor, eu creio. E ela foi me contar, né? Ela decidiu me contar. E onde que ela foi me contar? Lá na porta, né? Do templo religioso onde, né, eu servi outros deuses. E de repente ela chegou lá, né, com um sorriso no rosto. E ela falou assim: olha, minha filha, eu te amo muito. E a última vez que eu piso aqui, por amor a mim, ela chegou até aí algumas vezes lá, né? Amor de mãe, né? E ela falou assim: hoje eu vim aqui pela última vez. E eu já sei que você vai ficar aí, né, mais alguns dias. Eu falei: já fiquei 21, agora vou ficar mais uns 4 dias. E ela disse assim: olha, eu quero falar algo pra você, mas você não brigue comigo. E eu era aquela mulher, gente, totalmente só Deus, sabe? De gritar, de falar, totalmente diferente como eu sou hoje, né? E eu era muito assim, atribulada de espírito, né? Depressiva também. E ela olhou pra mim e ela falou assim: filha, eu fui numa igreja e uma mulher veio marchando. Eu nunca vi uma igreja assim. Ela rodava pra lá, ela rodava pra cá. E quando ela não pegou na minha mão, ela não sossegou. E ela mandou eu falar algo pra você. E você acredita se você quiser. E eu falei: pronto. Agora tu vai à igreja? Eu nem sabia que tinha a igreja. Falei: você não tá botando meu nome naqueles altares não, né? Da oração não, né? Ela: não, minha filha, eu fui lá só para fazer uma visita. Mas ela disse que assim me dizia o Senhor. Deus falou comigo, minha filha, através dela. E eu ria, gente. Eu ria, eu falei: pronto. Aonde que é esse lugar? Eu quero saber onde que é isso. Que lá também, né, as pessoas falam. Será que eu ainda cheguei a falar, gente? Será que ela não é médium? Por quê? Eu não conheci os dons espirituais. Na minha juventude eu não era leitura da palavra, eu não tinha noção do que eram os dons espirituais. Então, para mim, aquilo foi um choque. Eu conhecendo o espiritismo e alguém falando para mim que alguém na igreja tinha um dom de falar algo. E aquilo mexeu com a minha mente. E ela falou assim: sim. Ela disse para mim que o diabo te tirou do altar. E com a mão que ele te tirou,
ele vai ter que te jogar de novo para lá, que você vai voltar. E eu comecei a rir, eu fiquei nervosa, eu falei, olha, mãe, a última coisa que vai acontecer nessa vida é eu voltar para a igreja, porque não é impossível voltar. Você não tá vendo que eu tô aqui, né? Eu amo isso daqui, é isso que eu quero para mim. E aquela coisa toda. E eu cheio de cordão no pescoço, e aquela coisa toda, participei da festa. Eu me lembro que eu peguei, gente, a minha bolsa, né? Eu tô contando bem completo e compacto, né? Mas eu sei que tá edificando vidas e vai edificar vidas. E ali eu peguei, né? Terminou a festa, peguei minhas roupas e fui para casa. E no dia seguinte, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Dores fortíssimas de cabeça. Dores fortes, fortes, fortes. E aquilo começou a me incomodar. A minha mente, ela começou a embaralhar. E o espírito de loucura, ele começou a se levantar contra a minha vida, né? Eu não conseguia mais discernir o que era um verde do amarelo. Eu era fumante na época, eu só consigo lembrar que às vezes eu abria uma gaveta, pegava uma roupa, mas eu não tinha noção de que era cor, o que era roupa. Eu lembro que eu pegava, vestia e eu ia pra rua. E a única coisa que eu fazia era andar pelo bairro, fumando um cigarro atrás do outro e andando, sem direção. E aquilo começou a me preocupar. Aquilo começou a mexer muito comigo, com a minha mente. E eu automaticamente, né, entrei em contato, né, com a pessoa que era estava de lá. Comecei a falar o que estava acontecendo, que eu não estava me sentindo bem, minha cabeça não estava bem, e eu deveria estar bem, né? E aí eu me lembro que eu fui lá e ele foi lá e jogou, né, um jogo. Quando ele jogou um jogo, ele deu um susto, empurrou a cadeira para trás. E eu perguntei o que foi. Ele, fizeram um feitiço contra você. E aquilo ali desmoronou. Falei, como é que é? E quem é que fez isso? E quem na época tinha feito era uma pessoa que não era da mesma religião que eu. Então aquilo ali foi o próprio Deus tirando meu tampão. E eu falei assim, como é que é isso? Eu estou aqui sendo fiel, entregando tudo, e alguém que não está nem aqui faz algo para mim e eu estou perturbada, minha mente está perturbada, eu não estou aguentando, a minha cabeça está doendo. E ali ele não quis falar muito, porque aquele diabo não deixou ele falar também, e eu fui atrás da verdade. Eu comecei a perguntar para as pessoas se será possível um mesmo lugar, alguém fazer algo contra você, e eu falei, como é que é isso? Né? Eu quero uma explicação. E Deus permitiu uma pessoa olhar para mim e falar, olha, aqui funciona assim. Se você der um boi, é teu. Se alguém der dois, é dele. E aquilo começou a me dar uma revolta no meu coração. Falei, mas como que é isso? Então quer dizer que tudo é uma barganha. Então eu não quero isso para minha vida. Eu falei, eu não quero isso para mim. Barganha, não quero. Eu me lembrei que com o Senhor não era assim. Eu me lembrei que com Jesus ele não fazia barganha, ele fazia por amor. E ali eu tinha que gastar muito, e eu gastava muito dinheiro. Era 1.000, 2.000, 3.000, era muito dinheiro. E aquilo começou a minar a minha fé. Mas os sintomas da depressão e os sintomas, né, do espírito de loucura, eles começaram a aumentar. E eu comecei a ficar muito atordoada. E aí minha família ficou muito preocupada comigo. E a minha mãe marcou, na época, um psicólogo. E eu cheguei na psicóloga e comecei a contar toda a minha vida para ela. E não adiantou nada, né? Naquele momento não era a mulher que eu precisava. E aí ela marcou uma outra consulta. E mais ou menos, ela marcou até com urgência, com mais 4 dias, mais ou menos. Ou com mais uns 3 dias. E foi tudo muito rápido, né? Um espaço de 15 dias aconteceu isso tudo. E aí eu fui lá, tentei, né, falar com essa psicóloga e ela não estava lá no dia que marcou. E eu tinha ido com a minha mãe. E o posto de saúde, né, é próximo dessa igreja onde eu ia na juventude. E aí a psicóloga não estava lá. E ela falou assim, minha mãe, vamos para casa então, minha filha, descansar. Só que quando chegou do lado de fora, a gente passou da porta dessa igreja. E num dia de quarta-feira, estava tendo um trabalho de oração. E ela falou assim, minha filha, já que a médica não foi, posso te fazer um convite? Vamos ali no médico. Eu falei, que médico, minha mãe? Ela é no médico, minha filha, que vai te curar e você vai ficar boa. Minha filha, me ajuda a te ajudar, porque você está no fundo do poço, eu não aguento mais.
você tá ficando maluca. Eu falei, tô ficando maluca nada, aquela coisa, né? Os demônios ali tomando a minha mente. E ela falou assim, vamos no médico. O que é esse médico? Fala logo onde é esse médico. E ela falou, minha filha, é o médico dos médicos. E o nome dele é Jesus. E você vai entrar aqui agora. Gente, ela me deu um empurrão. Que quando eu vi, ela me empurrou literalmente, tá, gente? Que às vezes não dá pra ir muito na música, tem que ir na pressão, né? E ela me deu um empurrão assim, vai! E quando eu vi, eu tava dentro do pátio da igreja. E ali tinha um monte de irmã, né? E elas olharam pra mim, e eu olhando pra elas. E imagina, gente, uma pessoa quebrada, tá? Eu estava destruída nas mãos do adversário, né? Eu já não tinha mais os meus cabelos, eu já não tinha mais sorriso, eu estava no vício, eu estava com síndrome do pânico, eu estava totalmente destruída. E o nível de destruição era o que Deus queria fazer, um triplo de transformação na minha vida. E quando eu cheguei naquele lugar, eu lembro que a irmã perguntou para mim, você aceita uma oração? E elas ali não colocaram a mão em mim nada. Eu falei assim, não, tudo bem, aceito. E demos as mãos, né? Deus botou muito amor no coração delas. Elas me deram as mãos, fizeram ali a oração, eu fiquei quietinha e fui para casa. E uma coisa que marcou muito a minha vida, e às vezes eu vou pregar alguns congressos, algumas vigílias, e eu cito isso, é que quando eu cheguei na minha casa, era aproximadamente umas 5:30 da tarde. Eu fiz um lanche e deitei, né? Assim, era só para dar um repouso no meu corpo. Isso foi na quarta-feira. Quando foi no outro dia, eu não imaginava que tinha passado esse tempo todo, né? Mas quando foi no outro dia, eu acordei. E a minha mãe, eu acordei, eu falei assim, mãe, pode botar a janta para mim? E ela falou assim, minha filha, você vai almoçar, né? Porque almoçar não, você vai jantar sim. Mas você não quer tomar um banho e tudo? Eu falei assim, não, mãe, eu vou jantar porque eu vou sair. É quarta-feira, ainda tenho coisa para fazer. E aí ela falou assim, não, minha filha, você não tá entendendo. Hoje é quinta-feira. E eu falei assim, não, mas você tá enganando, hoje é quarta. Ela, não, é quinta, minha filha. Olha o jornal, olha aqui. Você dormiu desde ontem. E eu não tive coragem de te acordar, porque o seu sono foi muito profundo. E quando eu olhei assim, né, era realmente quinta-feira, e uma voz falou assim no meu coração, hoje você experimentou o que é o sono do justo. E eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, eu dormi 24 horas, eu fiquei impactada com aquilo, né? Fiquei muito mexida com aquilo. E eu falei assim, mãe, eu quero ir no culto. Eu quero ir no culto. E ela falou assim, tu quer ir no culto? Eu falei, quero ir no culto. E ela falou assim, mas você não é do centro lá, você quer ir? Eu falei, quero, menina, gostei. Que paz que eu tô sentindo, menina. Eu tô me sentindo muito bem. Eu não sei nem te explicar, eu tô me sentindo muito bem. Ela falou assim, tá bom, minha filha, vamos. E ali eu fui, né, num culto. E eu lembro que na época eu fui do jeito que eu tava. Do jeito que eu tava, taquei a roupa e fui, né? E é uma outra coisa, né, que hoje, né, com muito amor no coração, eu aprendi. Né? Jesus, ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aquela palavra veio na minha mente. E ela falou assim, mas você vai com essa roupa? E na época eu lembro, né, de toda atribulada, acendi um cigarro no meio do caminho, mesmo ouvindo a voz de Deus ali. E eu falei assim, olha, se esse Deus muda alguém, é a oportunidade dele. Porque tá escrito lá na Bíblia, né? Segundo desafio, eu falei, ó, se ele muda, ele vai mudar. Porque tá escrito lá, né, que vai como tá. Eu ainda falei assim, vai como tá, eu vou do jeito que eu estou. E quando eu cheguei lá, eu lembro que era um culto também na hora da tarde, cheguei lá nessa igreja e tinha uma irmã que ela me conhecia desde a minha juventude. E eu não sabia que ela intercedia por mim durante esses 6 anos que eu fiquei afastada. E quando ela me viu, né, lá nesse culto, ela deu um oi assim, mas me deixou super à vontade. E ela, debaixo de um comando de Deus, mesmo sem questionar se eu já tinha voltado, se eu não tinha voltado, ela foi até a mim. Ela falou assim, Vanessa, e ela falou com muita autoridade, ela falou assim, olha dentro dos meus olhos. E eu olhei nos olhos dela. E ela falou assim, você crê que o mesmo poder que estava sobre Jesus, e ele está sobre a minha vida agora, eu libero para você
e você vai ser transformada. Você acredita? E eu falei assim, tô arrepiado falando isso, eu falei assim, eu acredito nisso, porque meu problema não é com Jesus, eu acredito. Ela, então, levante as suas mãos. Irmãos, eu levantei as minhas mãos. E quando eu levantei as minhas mãos, aquela mulher deu 2 tapas assim na minha mão e falou assim, recebe esse poder em nome de Jesus. E ali eu caí ao chão, e eu lembro que o meu espírito, ele começou a queimar. Era como se fosse uma sensação, para os irmãos entenderem, uma azia 10 vezes. Dentro de mim queimava e ardia, queimava e queimava. Né? E ali eu manifestei, né? Os demônios gritavam muito dentro da igreja. Né? E ali quando expulsaram aquele mal, eu levantei do chão e veio uma irmã e falou assim para mim, oi, tudo bem? Eu posso entregar algo para você? E lá não era comum isso acontecer. Então, quando eu ouvi alguém falando que queria entregar algo para mim, eu falei, gente, eu acho que o negócio está mais sério do que eu pensava. E aquela irmã falou assim, ó, eu quero que alguém pegue uma caneta e um papel para essa moça. Eu não sei quem ela é, e ela também não me conhece, mas ela vai precisar escrever algo aqui. Eu peguei esse papel, uma caneta, ela falou assim, escreve aí, radical. E eu fui escrever, radical. Ela falou assim, olhe para mim. Vai ser radical o que o Senhor vai fazer na tua vida. Aquele lugar que você ia, os seus pés não pisarão mais lá. É sério que eu estou te entregando aqui. Nunca mais você pise lá, nem na rua. Porque começa hoje o radical de Deus na sua vida. E ali eu olhei para ele e falei assim, tá bom. E eu fui para casa e aquelas coisas na minha cabeça. Eu me lembro que 2 dias depois já era domingo, né? Aproximadamente domingo. E eu falei assim, meu Deus, tudo tá acontecendo menos... Assim, foi um dia após o outro, Deus fazendo. E me tomando, de certa forma, me arrancando com mão forte. E eu lembro que eu cheguei na minha casa e eu fiquei assim, meu Deus, como que vai ser isso, Senhor? Como é que vai ser? Eu tenho uma coisa para fazer lá e aquela guerra na minha mente. E as pessoas começaram a me ligar, porque o diabo começou a botar pessoas para me ligar. E falando assim, olha, Vanessa, dia 13, hein? Dia 13, tô te esperando aqui. E o telefone, a ligação caía. E eu falava assim, alô? E a ligação caía. Deus fazia as ligações cair. Deus entrava onde a mão do homem não entra. E o contato começou a ser quebrado. E quando foi no culto de domingo, eu falei assim, mãe, a gente foi nesse culto e agora eu quero ir nesse. Também quero ir no culto domingo, culto de louvor, né? Eu quero ir lá. Eu tô dando essa paz, sabe? Eu não tenho nada contra os crentes, tá tudo bem. Eu quero ir lá porque eu tô sentindo a paz no meu coração. E eu fui. E eu lembro que nesse culto, Deus é tão maravilhoso, o Senhor é tão maravilhoso, que o Ministério de Louvor louvou todos os louvores que eu gostava quando eu era jovem, né? Quando eu era adolescente. Então eu comecei a cantar, porque eu conhecia as músicas que eles estavam cantando, e eram só músicas antigas. E eu ali comecei a louvar, né, ali dentro daquele lugar, naquela casa de oração. E ali eu falei assim pro Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Eu acredito na sua palavra. Eu acredito no Senhor Jesus. Mas eu também acredito que lá onde eu estou não é do mal. E a minha mente está confusa. Eu não consigo ver o mal ali. E eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não quero que pastor fale comigo. Eu não quero que Babalorixá fale comigo. Eu não quero ninguém. Eu não quero influência de ninguém. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Se o Senhor falar comigo, eu acredito. E ali, né, como diz o profeta, né, ele entrou em juízo com Deus. E eu entrei em juízo com o Senhor. E no dia 10 de maio de 2013, eu estava na minha casa, né, na época eu namorava com a minha mãe. E ela precisou ir no centro da cidade, meu pai precisou sair. E ela falou assim, filha, vai pro meu quarto, deita lá, fica lá, descansa, vou deixar aqui um almoço para você, tudo bem. E ela saiu cedo e eu deitei. E, de repente, eu senti uma presença muito ruim no quarto. E quando eu abri os meus olhos, eu tentei levantar. Mas eu não conseguia levantar, porque era como se 2 mãos me prendessem sobre o meu corpo e pressionassem, né, a cama. E ali, eu sentia como 2 mãos, e aquilo me apavorou. Eu nunca tinha tido contato com aquela experiência espiritual. Era algo que, para mim, foi muito surreal e me deu muito medo.
Eu comecei a me tremer e eu tentei sair do quarto, eu tentei fugir, mas aquela força, ela impedia, né? Eu sei que ali era o espírito da morte e os demônios, eles impediam a minha saída, eu não conseguia sair. E em cima da televisão da minha mãe, tinham na época aqueles aparelhos de DVD, e ela já deixava ali um DVD, sempre tocando uma música, um louvor, os irmãos começaram a dar para ela, né, para botar na casa dela, e era natural. E eu tentei apertar o botão não funcionava. Eu comecei a tentar ali buscar um socorro. E uma voz, né, que eu sei que é a voz do Espírito Santo, posso falar com autoridade isso, ele falou assim na minha mente: irmã Mônica. E como eu tinha desafiado, né, eu tinha entrado em juízo com o Senhor, Deus não podia interferir. Né? Então o Espírito Santo falou assim: irmã Mônica, né? É uma amada do Senhor. E automaticamente eu pensei: pronto, eu vou para casa da irmã Mônica. Vou sair daqui, não vou ficar aqui sozinha. Só que não deu tempo. Quando eu fugi, né, para ir ao banheiro, né? Quando eu fugi para ir ao banheiro, dentro da minha mente eu escutava milhões de vozes que gritavam o meu nome, diziam assim: Vanessa, Vanessa, e eram milhões de vozes gritando meu nome. E eu podia sentir aquela opressão ao redor, eles chamavam o meu nome a todo custo. E ali eu dei um grito dentro do banheiro, eu gritei assim: Pai, em nome de Jesus, não deixa essa força maligna possuir o meu corpo. E aí eu dei um segundo grito, eu falei: Pai, em nome de Jesus, não deixa, Senhor, eu ficar maluca, em nome de Jesus, não deixa. E quando eu clamei o nome de Jesus, como que um vento forte, assim, aquela presença maligna, ela fez assim, ó, e saiu do quarto. E o meu quarto, ele foi inundado de uma presença gloriosa. E eu comecei a sentir uma alegria, e é como, né? Eu tento segurar para não chorar, né? É como se uma água fosse derramada dentro de mim. E ali eu comecei a chorar, e eu comecei a dar glória ao Senhor. E eu fui batizada no Espírito Santo. Na minha casa, sem pastor, sem a imposição de ninguém. Foi o próprio Deus, aquele encontro face a face com o Senhor. E o Senhor, ele falou nitidamente ao meu coração, ele disse assim: filha, existe um lugar em mim que o diabo, ele não pode te tocar. Eu sou o Senhor teu Deus. Existe um lugar em mim que ele não pode te tocar, ele não vai te tocar. Eu comecei a falar em mistério com o Senhor, e como o apóstolo Paulo, né, as escamas, elas caíram. E automaticamente as cadeias, elas foram quebradas. E a primeira palavra, né, enquanto eu falava em línguas ali, mistério com o Senhor, eu falei assim: meu Deus, não é que o que os crentes pregam é a verdade, né? E ali eu falei: Senhor, como eu estava cega, agora eu te vejo, né? E talvez, né, você está aqui nessa live, você tem um familiar que hoje está afastado, alguém que se afastou da sua igreja. Meus amores, não tente fazer a obra do Espírito Santo, você não vai conseguir. Não tente fazer uma obra que não é para você. Mas, pastor, é o meu esposo, ele era um presbítero, ele era um diácono, e agora ele fala que ele não quer Jesus. É porque ele está cego. A palavra fala que o Deus desse século, ele cegou, não é os olhos, é o entendimento. Né? O meu entendimento, ele estava totalmente fechado, eu estava cega. Eu tinha olhos, mas não via. Eu tinha ouvido, mas não ouvia. Salmo 115. Eu era como os deuses que eu servia. Eu não conseguia ver, porque os deuses que eu servia, eu estava ficando como eles. Tinha olhos e não via, ouvidos e não ouvia. E ali, eu lembro que eu me arrumei, né? Coloquei uma roupa, fiquei um pouco mais composta. E eu saí andando pela rua. E o Espírito Santo falou assim para mim: daqui à casa da Mônica, não fale nada. Né? Porque vocês vão começar a dizer que você tá ficando doida? Né? A mulher passava de branco e agora a mulher vai dar glória a Deus, como é que é isso? E aí eu fui para casa da irmã Mônica e eu comecei a chamar na porta, e a família dela também não entendia, porque sabiam, né, que eu estava afastada há muitos anos do evangelho. E aí eu chamei e falei: Mônica, eu quero falar com você. E comecei a falar em mistério, comecei a falar em língua.
E ela, o que está acontecendo? Eu falei, Mônica, Jesus me salvou. Ele me resgatou, nasci de novo. Olha eu aqui. E ela caiu sentada no sofá, irmão, chorando. E ela disse, meu Deus, você foi resgatada do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você está de volta ao reino da luz, Vanessa. Eu falei, estou de volta. E é tão real esse resgate, né? É tão real quando é o Senhor, porque ali as cadeias elas foram arrebentadas. Né? Inclusive tem uma peça americana que eu sou apaixonada, onde tem uma menina, né, que ela dança toda acorrentada assim, né? E ela quer Jesus e os espíritos segurando. E eu vivi isso. Foi isso que aconteceu ali no quarto da minha mãe. Os demônios, eles vieram para pagar o salário do pecado, que é a morte, né? Eles vieram ali para poder pegar, né? A morte veio ali para receber o seu salário e os demônios para receber a minha alma. Mas como eu clamei o nome do Senhor e para se cumprir a Bíblia, louvado seja Deus, né? A Bíblia diz: aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E essa é a importância de falarmos mais de Jesus do que de nós, né? Hoje eu aprendi isso com o Senhor. Fala de mim. Fala do meu nome. Não tenha vergonha de falar do meu nome. Deixa que o resto eu vou fazer. Né? Às vezes você vai ver uma pessoa no ônibus, você vai ver alguém num banco, você vai ver alguém na escola. Fala só do meu nome. Porque em algum momento essa pessoa vai precisar me clamar. E se ela me conhecer, ela me clamar, eu vou entrar em ação. Eu vou fazer o que eu prometi que faria. Né? E ali a gente começou a falar em mistério, ela de um lado e eu do outro, chorando. E quando eu cheguei na minha casa, meus pais já tinham chegado e viram eu pegando um saco de lixo, botando todas as roupas escolares, tudo que eu tinha dentro. E meu pai falou assim: o que está acontecendo? Eu falei assim: olha, não me façam perguntas. Glória a Deus, eu encontrei Jesus. Né? E eu abri mão de tudo, joguei tudo fora. Né? Claro que não foi um processo de um dia para o outro. Eu passei um processo de libertação muito conturbado. Eu tive experiências assim do diabo tentar matar minha família, né? Tentar me matar também. Por isso eu sempre falo que o evangelho ele não é brincadeira, né? Tem pessoas que acham, vou levantar a mão para Jesus e agora é só vitória. Não é só vitória. Eu lembro que meus primeiros processos de libertação, o Senhor ele me falava, né? A partir da meia-noite você não come mais, né? E assim, eu tinha que jejuar até outro dia. E às vezes eu falo assim, eu tô com fome. Eu falei, não, você não pode comer, eu vou te sustentar. Você precisa disso. Né? Eu entendi que Jesus era o médico e agora a receita era com ele, não era mais comigo. E eu fui sempre ali, né, temerosa, obediente ao Senhor. Né? Eu fazia ali o que o Senhor me direcionava. Né? Por muitas das vezes o Senhor ele me levava em arrebatamento de espírito. O Senhor me mostrava em sonho o mundo espiritual, né? O Senhor me mostrava em sonho o campo espiritual. O Senhor me levava e mostrava, olha minha filha, olha essa pessoa aqui, o que ela está fazendo para você? Eles agora estão fazendo trabalho para te matar, eles agora estão fazendo sacrifícios para te matar. Agora o jogo virou, tudo virou, você agora tem que ficar em mim. Habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Fique em mim que eu vou te guardar. E ali eu comecei a buscar o Senhor. E uma coisa que marcou muito, né, a minha trajetória no Evangelho é que o meu processo de libertação ele durou, espiritualmente falando, né, em torno de 3 meses. E não foi assim, alguém ora e acabou, não. Eu, mesmo assim, depois de ser batizado no Espírito Santo, talvez isso pode ser um bloqueio para alguns, eu sei que isso não é uma regra, mas a Bíblia fala, né, que existem coisas ocultas, né, que o próprio Senhor, né, ele não revelaria a qualquer um, mas somente aos pequenos. Então eu passei por um processo desse, eu já estava salva, liberta, mas faltava algumas coisas serem completas na minha vida. Eu precisava ainda liberar perdão, eu tinha muitas brechas na minha vida ainda, que precisavam ser fechadas, e o Espírito Santo, ele foi trabalhando ali, ó, na obediência, me mostrando que se eu não obedecesse, eu ia atrapalhar o que ele tinha na minha vida para fazer, e ali o Senhor me direcionou a uma igreja, né, eu fui, o Senhor me deu o nome, vai em tal igreja, eu fui, e quando eu cheguei nessa igreja, é tão sobrenatural. Hoje, né, meu amigo, pastor Luiz, da Igreja Batista aqui do meu bairro. Quando eu cheguei nessa igreja, já tinha uma irmã que me conhecia, tentava me convidar, mas eu não ia, porque na época eu era afastado. E quando eu cheguei nessa igreja, num culto, assisti o culto,
Eu lembro que eu fui com a minha amiga Fabrícia e ela falou assim, Vanessa, você não acha bom você pedir uma oração pro pastor, né? Você sabe um processo de libertação, tantas coisas que você passou, pede uma oração pro pastor. E o pastor já estava me esperando, né? Porque uma jovem da igreja dele tinha tido um sonho. E essa jovem, né, que ela tinha tido um sonho, ela entregou para o pastor que ele entraria em um ônibus, né? E quando ele descia desse ônibus, tinha uma casa velha. E no fundo dessa casa velha tinha uma. Quando ele abriu o porão, tinha uma bruxa sentada numa escrivaninha. E essa bruxa sentada numa escrivaninha, né, escrevia um livro. E quando ele olhava assim, saíam espíritos de dentro daquele porão daquela casa. E nós sabemos que nós somos casa, né? Casa ao qual um templo, né, do Espírito Santo, mas também muitos são templos ainda de demônios. E ele disse que ele saía, após abrir aquele porão, aquele espírito saía, ele saía e entrava para o ônibus. E essa jovem entregou para ele. Então, quando eu cheguei lá, ele já sabia que era alguém que Deus estava enviando. E quando eu cheguei no gabinete dele, eu lembro que ele pegou o azeite, né, impôs as mãos sobre mim e começou a orar. E quando ele começou a orar, os demônios manifestavam, estavam ali tentando, né? Por isso muitas pessoas saem de uma vida dessa e voltam de novo, né? Porque acham que não, agora eu estou na igreja e o inimigo vai esquecer tudo que eu fiz. Não. Eu tinha feito muitos pactos, eu tinha feito muitas alianças, eu tinha concordado com tudo, todas as áreas da minha vida para o adversário. Então agora, né, eu precisava renunciar. Eu precisava falar assim, não, Satanás, eu não quero mais que você seja dono da minha vida espiritual, sentimental, financeira, os meus dons não são mais seus, né? É muito importante essa palavra legalidade, né? Quando Deus ele quer me usar na libertação, eu não faço sempre aquela oração rasa, né? Ah, Senhor, liberta. Não, tem pessoas que é necessário algo mais profundo, né? E na minha vida foi assim. Aquele pastor ministrou uma libertação muito profunda na minha vida, para a glória de Deus. Né? Ali os demônios eles manifestaram, saíram, eu renunciei tudo que eu tinha para renunciar. E eu lembro que, às vezes, né, eu acordava assim, e aquela sala foi inundada de um cheiro de enxofre muito grande, o mundo espiritual é muito real. E eram mais de 2 pastores, missionários, todos ali clamando por mim, orando. E eu lembro isso para testemunho, né? Porque eles falam assim, eu manifestei, não lembro. Tem coisa que eu não lembro, tem coisas que eu lembro, sim. Deus, ele deixou registrado no meu entendimento para mim testemunhar. E aquele pastor, eu lembro que ele saiu do gabinete e foi lá para fora. E ele estava muito nervoso. E depois nós conversamos, aí ele falou para mim que ele foi perguntar ao Senhor, quantas horas essa moça vai ficar aqui? Eu nunca passei por isso, tantas horas ela aqui, eu tô orando. O que está acontecendo? E ali o Espírito Santo falou para ele assim, unja as marcas no corpo dela, porque ali são portais onde sangues foram derramados. E ele disse que ele não tinha feito isso. E ele foi lá e ele falou assim, Legião, eu sei que você está aí, manifesta em nome de Jesus. E o Legião manifestou. E ele ordenou, agora você vai mostrar para mim onde que você tem ainda a legalidade do corpo dele. Os demônios apontavam as marcas aonde tinha. E ele ia lá e ele ungia todas as marcas do meu corpo. Na frente, atrás, na cabeça, todos os lugares. Ele ungia e ele ia ordenando que os demônios perdessem as forças e saíssem. E quando ele fez essa última quebra, né, de maldição, quebra de alianças ali na ministração, eu acordei, né, ali, comecei a chorar. E ele me levantou, os irmãos, né, me acudiram ali. Ele falou assim para mim, pega uma Bíblia. Ele foi lá e botou na minha mão. Ele falou assim, a partir de hoje, não existe nada que te ligue ao mundo espiritual. Só você pode desfazer o que foi feito aqui. Você precisa tomar uma decisão. Você está decidida. De verdade. Não é da boca para fora, não. Porque eu vou ficar aqui. Mas você vai para sua casa. E você hoje começa uma grande batalha na sua vida. Você não tem noção. O diabo não quer mais nada com você. Você várias vezes foi e voltou. Dessa vez, se você voltar, você vai morrer. Não existe mais chance para você voltar. E eu te falo isso como um sacerdote da casa do Senhor. Você acredita? Eu falei, acredito. E ali ele foi, orou por mim. Eu falei assim, não, eu quero o Senhor. Ele falou assim, então você com todo o teu coração, a partir de hoje, você vai fazer uma aliança com o Senhor. Eu falei assim, não, já voltei para Jesus. Ele falou assim, não, não estou falando de voltar para Jesus. Estou falando de aliança. Deus quer uma aliança, porque o que ele vai fazer na tua vida é tremendo.
Eu falei assim, eu quero fazer essa aliança com o Senhor. E ali eu fiz. E fui vivendo com o Senhor, né? O Senhor me direcionou. Eu me batizei nas águas, né? No final de 2013, né? Foi um testemunho público lindo, a minha família foi. Logo depois o Senhor resgatou meu pai também, né? E ali o Senhor foi também. Hoje meu pai é pastor, né? Hoje eu sou casada com um pastor, né? Para a glória do nosso Deus, né? Eu vim vivendo cada degrau, eu fui tia de escolinha, eu fui diaconisa, né? Fui a missionária para a glória de Deus, né? Pude aí ministrar em vários lugares do Brasil, né? Ministrar em congresso, ministrar em vigílias, cultos, né? Até hoje, nesse mês, também tenho agendas para ministrar. Aonde eu vou me levar a palavra do Senhor, eu levo a palavra do Senhor. E uma coisa que eu trouxe para minha vida, muitas pessoas elas falam assim, como foi com os vizinhos, atordoados. Atordoados. O meu bairro, né, parou. Todas as pessoas comentavam que a Vanessa agora é crente. Foi o maior estardalhaço, tá? E até porque, gente, na época que eu me converti, né, é bom você ter perguntado isso. Na época que eu me converti, o Senhor, ele mudou tudo em mim. Eu usava muitas roupas curtas, né? Eu era pagodeira, funkeira, essas coisas. Então, o Senhor logo mudou as minhas vestes. Foi algo assim para impactar mesmo. E na época eu usava, né, aquelas túnicas, igual que a Elaine Martins usava, né? Então vocês imaginam, a quase mãe de santo agora é serva do Senhor. Então Jesus, ele impactou. E no meu bairro eu era a única, né, que usava. Naquele tempo foi necessário, né? Eu perguntava, Senhor, mas precisa? O Senhor falou assim, precisa, porque é para minha glória. Então você vai usar. E eu usei. Enquanto o Senhor quis que eu usasse, eu usei, né? E as pessoas passavam na rua, me olhavam. Muitas almas eu ganhei para Jesus nesse tempo. Muitas almas. Pessoas que estavam afastadas voltaram. A minha amiga que estava afastada, quando eu cheguei na casa dela, ela caiu em prantos. E o Senhor falou para ela, existe algo possível para mim? E na mesma hora ela se consertou com Deus, voltou para Jesus. Na minha família, né, pessoas, depois da minha conversão, aceitaram Jesus. Eu fui convidada para levar a palavra, né, do Senhor, para levar o testemunho, né, da transformação que Deus fez. E muitas pessoas assim me encontravam na rua, né, e falavam assim: olha, eu também era crente. Que legal que você voltou para Jesus, um dia eu volto. E ali eu falava de Jesus e eu pude falar, né, pastora, com outro olhar, né? Eu pude falar com total convicção: olha, volta a hora que você quiser. Jesus está te esperando. Porque para mim, eu achava que Jesus não estava me esperando. A minha visão ela era tão deturpada sobre o que é o evangelho, né? E a gente teria que passar a tarde toda falando sobre isso. O que é o evangelho? É o poder de Deus na vida daquele que acredita. O evangelho não é um dogma, o evangelho não é um costume, o evangelho não é uma religião. O evangelho é o poder de Deus que manifesta, que transforma o pecador em uma nova criatura. Então eu não conhecia o evangelho. Eu posso dizer que eu era uma frequentadora de igreja na juventude, que eu era uma menina que cantava em grupo jovem, mas eu não conhecia o poder de Deus. E precisou eu conhecer esse poder para poder chegar e falar, né, de coração aberto ali. Não, o que eu realmente precisava para minha vida, o que eu realmente necessitava era de Jesus e de mais nada, né? Então eu tive essa experiência e pude compartilhar em muitos lugares, né? Pude passar em diversos lugares que eu já tinha passado antes, as pessoas viam, né, o que Jesus fez na minha vida e ficavam ali maravilhadas, né? Foi algo assim muito tremendo. Muitos vizinhos eu pude, né, orar na casa deles, falar de Jesus, né, no meu bairro. Embora, né, o Senhor no início, né, me levou para uma outra igreja, era em outro bairro próximo, mas na mesma região, então assim, né? Ah, Vanessa agora é crente, né? Que legal, ela agora é da igreja, né? Aquela coisa toda, né? Os bares aonde eu passava, né, em frente, né, ali com a Bíblia na mão, as pessoas olhavam assim, como é que pode, né? É alguém assim, né? Fora da expectativa humana, né? Eu era uma jovem muito, muito, muito mesmo cativa, né? Que sempre estava saindo de um bar indo para o outro. Não foi uma transformação lá no TikTok, né?
Quem ainda não segue lá, pastora Vanessa Saraiva, né? Dá para ver, né? Que eu era aquela mesmo festeira, e, né, e do nada o Senhor foi lá, não, agora eu te mudo toda, você é minha e pronto, você é propriedade exclusiva minha, né? E o Senhor foi me usando, né, nesse decorrer, principalmente para trabalhar com libertação, né? Principalmente a entender o que é uma influência demoníaca, né? Hoje eu entendo que na minha juventude, muitas das vezes, o inimigo já influenciava pela minha falta de conhecimento, né? Essa visão que as pessoas têm de que a pessoa está na igreja, está ilesa de influência. Não, o inimigo ele anda ao redor, bramando como leão e buscando que ele possa tragar, né? E por que ele havia me tragado com facilidade? Porque eu não tinha a espada da palavra, né? Eu não tinha as armaduras de Deus sobre a minha vida para guerrear, né? Eu não conhecia Mateus 4 na íntegra para saber que ele vai usar de uma falsa mensagem para transformar uma mente, né? E hoje eu conheço o Senhor, né? E graças a Deus, o Senhor ele foi ali me enchendo, trabalhando na minha vida, né? O Senhor ele foi revestindo o meu entendimento, né? E me presenteando com diversas coisas, né? Eu posso falar que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, né? A minha casa foi Deus que me deu, meu casamento foi Deus que me deu. Hoje, né, eu sou pastora vice-presidente do Ministério Assembleia de Deus, né? Ministério Povo Santo, presidida pelo meu esposo, pastor Samuel Saraiva, né? Inclusive ele estava vendo a live aqui, mas ele estava no trabalho, né? E o Senhor, ele mudou tudo. E se alguém perguntar assim, pastora, e hoje? Hoje que a senhora é uma pastora, a guerra acabou? Não, gente, a guerra não acabou, não. A guerra ela é constante, né? O inimigo perdeu um soldado, né? E hoje eu sou soldada do Senhor. Eu não tenho medo do adversário, né? Eu sei que ele está comigo, mas a guerra ela é constante. E principalmente, né? Quem experimenta as trevas tem que ter uma busca dobrada, uma visão dobrada, porque hoje eu falo de coisas que eu conheço. Eu não falo de algo que eu ouvi, não descartando, né, não menosprezando, até porque o Senhor, com toda a sua sabedoria, ele revela a sua profundidade para os seus servos, né? Mas hoje, quando eu ministro sobre o mundo espiritual, quando eu falo sobre o espírito do vício, quando eu falo sobre como o inimigo age na vida sentimental, eu falo de algo que eu sei como ele trabalha, né? Há muitos casais que às vezes estão ali brigando, né? Um espírito do ciúme e acha que é natural e não é natural. É uma influência espiritual, doenças, né? Pessoas com doenças. Quantos ataques espirituais eu tive de febre de 40 graus e tomava todos os remédios no passado. E ali, quando alguém chegava com o azeite da unção, né, eu ministrava aquela febre embora. Tudo isso eu passei. Para quê? Para hoje estar aqui falando sobre isso, né? E nessa tarde, né, eu quero liberar essa palavra para a vida de cada um que ficou até aqui, né? Até agora ouvindo essa live. Talvez você tenha alguém na sua casa que hoje te dá dor de cabeça. Talvez hoje você tenha alguém na sua casa que aos seus olhos, esse aí não tem como não, ele já chegou no pior estágio. Olha, não diga isso. Porque o Senhor ele é especialista em transformar a maldição em bênção, né? O Senhor ele é especialista, né? As pessoas falavam assim para minha mãe, desiste dela. Ela não tem mais jeito não, essa daí não tem mais jeito não. Pessoas falavam, né? Pessoas falavam para pessoas. E depois o Senhor fez eu ouvir saber. Não, ela não tem como ela vir para Jesus mais não. Ela blasfemou contra o Espírito. Ela foi lá para o outro lado, né? E realmente o meu pecado foi muito grande. O meu pecado, ele foi muito grande. Mas a palavra do Senhor diz que ele é aquele que perdoa os nossos pecados, né? O Senhor achou no meu coração um lugar de arrependimento. Louvado seja Deus, e ele me perdoou. Né? Eu não sei quantas pessoas estão vendo essa live, que estão na presença do Senhor, você é o pastor, eu preciso dizer isso para você. Não brinque com o teu chamado, né? Não brinque, aleluia, com o que o Senhor tem na tua vida, porque Satanás ele não vai brincar. Mas aonde há um lugar, né, de arrependimento, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Eu sou uma testemunha de Jesus. Eu sou alguém que eu posso falar, olha, o pecado ele abundou em mim. Mas para a glória do Senhor, aonde abundou o pecado, a graça de Deus, ela está superabundando, né? E aonde eu piso na autoridade do nome do Senhor.
né? Uma coisa que eu passei, né? O que a palavra fala, que o próprio apóstolo Paulo passou. Muitos irmãos duvidaram da conversão de Paulo, e eu passei isso no início, né? Mas para você poderia privar isso de uma live. Não, eu não posso privar. Eu preciso te falar. Que às vezes o que Deus está fazendo na sua vida é tão grande que alguém não vai nem entender, porque talvez não viveu aquilo, né? As coisas de Deus parecem loucura, né? Eu sofri. Você perguntar isso, sofri. Ih, muito preconceito. Muito. Eu passei por muitos preconceitos, muitos. Eu tive pessoas que só falaram comigo depois de 2, 3 anos, mesmo tendo voltado para o Senhor. Por isso que o meu posicionamento, quando eu vim para Jesus, o Senhor falou para mim, ó, você vai ter que mudar tudo. Mudar cabelo, mudar roupa, mudar tudo, porque as pessoas não vão querer nem te escutar. Você tem que mudar tudo. Então eu tive que mudar tudo. E o Senhor mudou tudo em mim, né? Por isso é muito importante entender a chamada, né? A obediência. Deus sabe o que está fazendo. A vida quer falar assim, mas Deus falou para mim não cortar meu cabelo. Você quer que ninguém encoste no fio da pontinha do cabelo. Não, de repente, para você, alguém vai falar assim, olha, se ela não tá mexendo na pontinha do cabelo, é Deus mesmo, hein? Porque essa daí eu conhecia, né? Eu sei que essa daí ela não ia fazer, né? Às vezes alguém vai falar assim, olha, por que você não pinta a sua unha? E alguém fala assim, mas não tem nada a ver. Olha, eu pinto, mas de repente você não pode, porque alguém que te viu, que te conhece, né? Sabe da tua história, olha pra você e fala assim, olha, essa aí se mudou mesmo. Porque quando eu conhecia ela, toda semana ela estava lá, com vermelho e com preto hoje, né? Louvar o nome do Senhor. Então Deus, ele sabe como trabalha, né? Igual a mim, eu não uso brinco, né? Eu não uso colares. Mas eu sei que isso daí não forja o caráter de ninguém. Mas o Senhor, para mim, não. Então eu não vou fazer, né? Eu obedeço, eu entendo, né? Eu era muito vaidosa. Eu tinha o espírito da lascívia. Né? Eu era realmente escrava da beleza e da vaidade. Muito escrava. E hoje, alguma mulher, qualquer que me conheceu, ou qualquer homem, ou qualquer pessoa que sabe de onde Deus me tirou, olha para mim e fala assim, não, essa daí se converteu mesmo. Ela não tá brincando de ser cristã, ela quer. Por causa do exterior? Não, por causa de tudo. Eu entreguei tudo no altar. Eu falei, Senhor, não vou impedir nada, faz a tua vontade. Foi fácil? Não. A Bíblia fala que existe uma guerra da carne contra o espírito. Eu vivi isso. Às vezes eu falava assim, não, eu não quero botar essa roupa, não vou botar. Aí eu botava outra. Aí eu começava a chorar. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não vou. E eu não queria ir para o monte, estava cansado de vai para o monte. Eu tinha que ir. Por quê? Porque a minha alma e o meu espírito precisava constantemente do combustível da unção, constantemente da busca do Espírito, né? E para suportar, né, a falta de entendimento, né? Eu pisei em lugares que eu via olhares, né? Pessoas com aquele olhar do, será que ela está na igreja? Será que ela não é uma infiltrada? Né? Igual o apóstolo Paulo passou, né? Será que essa daí não é mais uma que está de engano, né? E como que você superou isso, pastora Vanessa? Através do amor entre eu e Jesus. O meu amor por Jesus, ele sempre foi maior do que essas coisas. Então, quando eu olhava alguém fazer isso, eu me entristecia não por mim, mas por eles. Porque eles não conhecem o Senhor de verdade. Porque se eles conhecessem de verdade quem é Jesus e o amor, a Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade nos afasta do amor, né? E entender isso tem que ser muito cristão de verdade para entender que não há um limite, uma barreira para o amor do Senhor, né? Então eu passei por muito isso, pessoas que não me chamavam para ministrar, né? Até onde você passa por isso de vez em quando? De vez em quando tem umas perguntas. A tua igreja é onde? Tem o telefone, né? E eu falo, tem tudo, meu amor. Vem aqui em casa tomar um café, né? Porque eu entendo que ainda não experimentaram a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a Bíblia fala, né? Que nós temos que ter tolerância com fracos na fé. Né? Nós temos que ter tolerância. E tudo que eu vivi é para não fazer com ninguém, né? De lá para cá eu já pude ajudar pessoas a sair do espiritismo, pessoas que quiseram, né? Eu não imputo nada a ninguém, eu aprendi isso.
Não foi ninguém falando assim, faz agora, você vai pro inferno, que me transformou. Não. Foi alguém falando do amor do Senhor, né, para mim, e o Espírito Santo me convencendo daquele amor. E foi assim que eu vim pela fé, né? Mas eu pude ajudar pessoas que falaram assim, ó, não quero mais viver no homossexualismo. Eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida. Você me ajuda? E eu pude ajudar com muito amor, né? Pude entender que tem vidas que às vezes você vai precisar abrir a porta da sua casa, fazer um café gostoso, sentar com ela e ficar com ela ali de 2 da tarde até as 9 da noite. Porque se você não abrir a porta da sua casa, tem um bar esperando ela, tem um centro espírita esperando ela, tem uma boate esperando ela. Então eu pude ter esse amor, pude lidar com pessoas com espírito de suicídio, lutando para se libertar de aprisionamentos espirituais. E ali eu pude chegar e falar assim, olha, vem na minha casa, vamos conversar. E ali o Senhor revelar, ó, essa noite ela iria ceifar a vida dela se você não abrisse a sua porta. Então eu pude entender que Deus me tirou de onde me tirou para fazer o que muitos não queriam fazer, né? Aquele famoso, liga para fulana e pede para agendar um dia para vir falar contigo. Ei, nem toda alma pode esperar alguém agendar para falar com você. Eu já tive pessoas, eu sempre falo isso, meu telefone ele é público. Eu não tenho, eu até deveria, mas eu não tenho, o telefone é público, né? Se você caçar a rede social, tu encontra o meu telefone em algum lugar, é meu telefone. Né? Por quê? Porque eu aprendi que a gente precisa, às vezes, ser um pouco, né, o telefone do céu na vida de alguém, né? Muitas pessoas já me telefonaram, às vezes, de madrugada, e falam assim, pastora, eu estou aqui agora, nesse exato momento, e eu preciso de uma oração, preciso de uma resposta. E eu, às vezes, falo assim, mas, meu Deus, isso é hora, está ligando, né? E ali o Senhor fala assim, não, minha filha, ela está agora, e tem uma faca do lado dela, e ela quer morrer. E ela viu o telefone, ela quer falar com você vai falar com ela? E ali começar a conversar, Deus me usar, a pessoa chorar. E falar assim, pastora, eu vou te mandar uma foto, olha isso aqui. Eu ia me matar. E eu falei para Deus que se alguém não fosse usado para mim, para dizer que esse processo vai chegar ao fim, que vai mudar a minha história, eu não quero mais viver, né? Então é muito sério, né, você servir a Jesus. E uma coisa, né, que eu sempre falo isso, né, com as ovelhas do nosso ministério, né? Hoje, meia-noite e 48, às 3 da manhã. É isso mesmo. Glória a Deus. Mistério, né? E uma coisa que eu sempre falo com as ovelhas na igreja, né? Tem coisas que eu não consigo ainda digerir, né? Às vezes uma frieza de hoje, né, no meio do mundo cristão. Como assim frieza espiritual, pastora? Não, a frieza do amor e o zelo pela obra, né? Da onde Deus me tirou, tinha regras, né? E às vezes eu bato cajado assim, pá! Na igreja eu falo, irmão, da onde Deus me tirou tinha regra, e na casa do Senhor tem regra também, né? Não pode ser bagunça, não. Né? É criança, tá? Mas ela tem que saber que a casa do Senhor é casa de oração, né? Não pode jogar cadeira para alto, vamos embora, vamos ajustar, vamos acertar, né? E eu sempre tô ali falando, eu falo assim, Senhor, mas vão me odiar, né? E tem aqueles que não gostam, né, de ouvir a verdade. Perseguição, muitas perseguições, várias já passei por conta disso, por querer falar aquilo que o Senhor me ordenou, né? E sempre vai ter alguém com aquele olhar, né? Mas logo você que saiu de tal lugar, né? Aquela coisa, mas eu louvo ao Senhor por eu ter saído de lá. E eu louvo a Deus, né? Porque eu tenho buscado, me esforçado para honrar o nome dele, né? Me esforçado, né? Porque nós não somos perfeitos, perfeito ao Senhor, mas eu tenho me esforçado para mostrar que Jesus faz, né? Eu sei que muitas mães, talvez até nessa tarde mesmo, né, podem olhar assim, falar assim, poxa, pastor, meu filho era uma benção, né? E ele se afastou, mas nessa tarde, Deus ele marcou um encontro com você. Louvado seja Deus para te dizer, né, que o seu filho vai voltar em nome de Jesus. Quando, pastora? Na hora certa, no dia certo, no tempo certo. Qual o seu papel? Continua orando, né? Qual o seu papel? Continua buscando. O que você tem que fazer? Você tem que ficar firme, né? Louvor 107 da harpa. Firme nas promessas do teu Salvador. Fica firme, né? Deus falou com a minha mãe, ó, vou fazer. E ele fez. E não existe nenhuma promessa que o Senhor fez, né,
que ele não cumpriu. Todas elas se cumpriram. O Senhor falou que me levantaria missionário, me levantou. O Senhor falou que ia me levar em estados e me levou. O Senhor falou que ia me levantar pastoreado, me levantou. O Senhor falou, né, que ia me dar uma família linda e me deu. Né? Hoje tenho um casamento lindo para a glória de Deus. Né? Uma mulher que era destruída na vida sentimental e hoje eu posso falar que Jesus ele faz. Né? Jesus ele transforma. Né? Eu creio que um dia, né, eu vou estar tendo sempre a oportunidade de falar, né, sobre o que Deus faz, né? Espera no Senhor. Eu falo que a minha trajetória foi de muita espera, né? Eu esperei 8 anos no Senhor, firme, sem errar e sem vacilar, né? É possível, só você querer. Quem espera recebe o melhor do Senhor, né? E esse já é o meu testemunho, né, da glória de Deus. Né, o Senhor ele é fiel. Quem ainda não segue, né, no meu Instagram, né, gente, eu deixei um comentário aí no comentários, né? Segue lá em nome de Jesus, tá bom? É sempre bom, né? A gente tá avivando a nossa fé através dos testemunhos, né? E sabendo que o mesmo Deus de ontem é o de hoje, né? Ele fez um milagre, né? E eu posso dizer que o Senhor ele transformou a minha vida, né? E são 13 anos, eu vou fazer 14 anos, né, servindo ao Senhor, já quase, né? Vou fazer quase 13 anos que eu sirvo ao Senhor. E tô aí, ó, nessa caminhada, né? Buscando, caminhando, obedecendo, tudo para a glória do nosso Deus. Amém, pastora? Glória. Gente, que testemunho foi esse? Eu conheci a pastora pelo TikTok. Eu não sou muito de olhar TikTok. Eu só posto algo do projeto lá e saio. Eu não fico lá olhando, entendeu? Eu acho que quando eu entrei no TikTok, tinha uma postagem sua, você pregando em algum lugar, algum vídeo seu. Aí eu entrei em contato com a senhora, dei meu número. E eu falei assim, eu preciso pegar o testemunho dela. Né? Foi direcionado mesmo pelo Senhor. E esta live aqui, já te digo de primeira mão, nada que o Senhor faz é acaso, tá? Tem dia e hora marcada. Eu conheço pessoas que estão nessa live aqui agora, que são espíritas e que já foram espíritas. Tem uma que está aqui que ela ficou assim, 11 não sei quanto até 3 da manhã. O telefone do céu foi o meu, né? Já que ela expôs aí, né? Ela foi uma. 25 anos no espiritismo, né? Ela passou pelos processos, né? E quem foi esse telefone do céu? Eu, né? 11 e pouca da noite, com ela na linha e com outra no WhatsApp. E aí eu venho pro quarto da minha filha, onde eu tô hoje, porque na sala tá muito calor, eu tive que vir para cá. E eu deitei no chão aqui do quarto da minha filha, né? Porque tava todo mundo para lá para a sala, para me ficar aqui sozinha. Olha aí o gabinete, com uma na linha e com outra no zap. Olha só, a pastora faz isso, né? Porque ninguém vê, não. Né? As pessoas criticam, apontam, perseguem, mas elas não vê o que você faz por detrás dos bastidores. E aí, de 11 e pouca até 3 da manhã, faz 2. Uma falando de uma coisa, de batata, outra falando de cenoura. E você tem que ter mente e ouvidos para ouvir e aconselhar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar e vai direcionar. É fácil? Não é. Mas a nossa dependência é no Senhor, porque quem faz é Ele. A gente só precisa ser canal. A gente só precisa ser ferramenta na mão do Senhor e deixar Ele manusear. Não sou eu que manuseio Deus. Não sou eu que dito regras para Deus. Não sou eu que falo para Deus como é que faz. É Ele que fala como eu faço, como eu tenho que fazer e eu tenho que executar os comandos dele. O que a senhora contou hoje aqui é bem parecido com pessoas que estão aqui na live, tá? Elas se identificaram e as nossas conversas de gabinete e do dia a dia tem falas aqui no testemunho que a senhora falou e eu fiquei assim, fala Deus! Porque assim, tá muito direto, tá diretão essa live hoje, se eu for falar tem até nome aqui, mas eu não vou falar para não expor ninguém. Mas só faltou Deus falar o nome da pessoa, tá? Falou do cabelo, falou de esperar em Deus. Você teve que esperar quanto tempo? 8 anos para o seu varão, seu esposo hoje vir? Exatamente, você teve que esperar. Algo que chamou minha atenção no teu testemunho, que você desafiou Deus 3 vezes. 3 vezes.
Deus mesmo se apresenta. É o Senhor mesmo que desafiou. Deus quer pessoas corajosas. Pessoas que são corajosas e ousadas conquistam Deus. Acessam coisas que ninguém acessou. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Aí as pessoas falam assim, ah, mas Deus usa ela. Ah, mas ela faz isso, faz aquilo. Mas você sabe o preço. Você sabe a entrega, você sabe a obediência, você sabe a submissão daquela pessoa para o Senhor. Quando você começou a falar sobre que você teve um tempo que você precisou usar roupão. Deus sabe por quê. Deus estava aqui matando a tua carne. Deus estava tratando a lascívia. Deus estava tratando a tua vaidade, tirando de você aquilo que te separava de Deus. E eu entendo isso porque até isso você falou. Porque eu também vim, não do espiritismo, mas eu vim do mundo. Minhas roupas eram curtas, aquela coisa toda. Eu era de balada. A minha vida era de segunda a segunda na noite, né? Nas baladas, bebendo, aquela coisa toda, prostituindo. E eu amava unha. Eu peguei um vício de unha postiça que eu não chegava a esperar nem 15 dias para fazer manutenção. Para tu ver que eu estava tão obcecada, tão na vaidade, que eu queria estar sempre trocando os desenhos, né? Aquelas coisas todas, que eu estava tão viciada. E chegou uma vez que eu fiz a minha unha, viajei para a região dos lagos, passei um final de semana com a minha filha lá, com amigos, e quando eu estava retornando no domingo, voltando para cá, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, eu estava retornando, colocando as malas dentro do carro. Quando eu fui fechar a porta do carro, esse dedo aqui, minha filha, a unha quebrou no meio, na carne. Na hora eu falei assim, não, eu não... Olha só, eu nem esquentei para dor. O sangue que escorria no meu dedo não me preocupou. Olha o meu pensamento. Eu liguei para minha manicure na época e falei assim, fulano, estou voltando para o Rio, marca amanhã a vaga que você tiver para consertar esse dedo, essa unha. Eu preciso, porque está quebrada. Eu preciso repor essa acrigel, essa postiça, perdão, na época era postiça. E ela marcou. Quando foi na madrugada de domingo para segunda, uma missionária que congregou comigo um tempo numa igreja que eu fiz parte, né? Eu só saí dessa igreja porque eu me mudei, né? Fui para um bairro distante. A gente só tem contato por Zap e Facebook. Deus visitou ela e a respeito de mim, dando uma mensagem para ela me transmitir. Que mensagem era essa? Ela sonhava com uma multidão de pessoas. E Deus falava assim para ela, procura a Alexandra. Aí ela falava assim para Deus, Senhor, como eu vou procurar a Alexandra? No meio de uma multidão dessa, são muitas pessoas, como eu vou achar a Alexandra? Que é impossível. E aí o Senhor falou, olha só como é que Deus ele é específico. E aí o Senhor falou assim, procura ela pela unha. Vaidade! Aí ela pegou, me mandou um áudio. Na segunda de manhã, falou assim, minha amiga, nessa época eu era missionária. Ela falou assim, minha amiga, eu tive um sonho com você, mas eu não entendi. Mas eu vou gravar aqui o áudio, eu creio que o Espírito Santo vai falar com você. Porque o sonho é para você, não é para mim. Eu só estou transmitindo a mensagem. Você vai entender. O Senhor falou que você vai entender. Minha irmã... Às vezes Deus nos entrega coisa, a gente fica assim, será? Eu acho, é para falar, não é para falar? Minha irmã, o recado não é teu. A mensagem não é tua. A pessoa que vai ouvir, ela vai entender o que você vai falar. E aí, quando ela me mandou o áudio que eu ouvi, na hora, testificou aquela mensagem, ela cortou lá dentro de mim. O Senhor me trouxe a realidade, colocou meus pés no chão, e aí eu parei, eu falei assim, vaidade, pedi perdão ao Senhor na hora. Falei, Senhor, me perdoa. Na hora o Espírito Santo comigo é tete a tete. Papai fala comigo no tete a tete. É no tete a tete ou fala comigo em sonho ou na visão. Quando ele vai usar um vaso para mim, eu já sei, é só confirmação, porque ele já falou comigo. E aí ele falou assim para mim, vaidade. Vaidade, a separação entre a vaidade e a mim. E aí o Senhor falou assim, como que eu vou te usar nos altares, pregando a minha palavra, levando a minha mensagem com essas unhas? Porque quando você subir no altar, as mulheres, as pessoas não vão olhar para mim, vão olhar para a tua unha. Meu Deus do céu. Por quê? Mulher, repara outra mulher. Olha o cabelo dela, olha o vestido, olha a unha do pé da irmã.
Tem 6 meses que não faz. Olha lá, unha de garra. Ó, o pé dela, tá sujo. A bolsa dela é mulher é detalhista. Mulher vê tudo. A gente percebe as coisas, nós somos detalhistas. Nós mulheres somos. E eu falo, mulher não se arruma para homem, mulher se arruma para outra mulher. Porque homem, muitas vezes, ele nem percebe. Se às vezes você pode botar um vestido novo, passar na frente do teu marido 10 vezes, ele não vai reparar que o vestido é novo. Tem uns que repara, né? Tem uns que repara mesmo. Outros nem vai reparar. Se tu não falar assim pra ele, gostou, amor, do vestido? Comprei hoje com o teu cartão pra tu pagar. Aí sim. Mas tem marido que não percebe. Então mulher se veste pra outra mulher, né? Então o Senhor falou comigo na hora. Menina, eu liguei pra garota, falei assim, cancela a unha. Agora me explica, como é que eu tiro a acrigel? Acrigel do dedo. Garota, eu fiquei desesperada, comecei a cortar, aquilo começou a doer, não botei mais. Passou um bom tempo. Aí isso aí foi tratado em mim. Eu entendi que eu não podia usar, não tem nada contra quem usa, ok? Isso é um particular meu, Alexandra, né? Você é um particular, o meu é um particular. Ele falou comigo, não quero. Aí quando eu fiz 40 anos, eu quis colocar só para me tirar foto, né? Que eu fiz uma festa e tal, coloquei. Paguei acho que um dinheirão. Minha filha, no dia seguinte eu tava ligando pra manicure e falei assim, vem cá, como é que eu tiro agora isso aqui? Pastora, a senhora pagou um dinheirão, ficou aqui. Minha irmã, era só pra tirar foto. Eu podia ter botado até da mais barata, nem me liguei nisso. Mas a gente sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Era pra abençoar a irmã. No dia seguinte eu tirei. Quer dizer, eu botei depois, mas essa vez e mais uma vez, e no dia seguinte eu tirei. Porque pra mim não dá. Eu pinto minha unha normal, tá? Sem esses negócios todos. Ou fica assim mesmo, só na base. Quando eu vou colorir, não tem mais aquelas coisas, entende? Mas é um particular que eu tenho com o Senhor. E a gente precisa ouvir o que o Senhor fala, o que Ele requer de nós. Eu não quero que você mais use brinco. Você não vai mais usar brinco. Se Deus falou que não é para cortar o cabelo, não é para cortar o cabelo. Se Deus não te quer de calça, Deus não te quer de calça, então não use calça. Aí é um particular que ele vai requerer de cada uma de nós. Agora, não posso eu, Alexandra, chegar na igreja que eu sou pastora e falar assim, irmã, ninguém aqui mais vai poder usar acrigel não, tá? Não é assim, gente. É um particular meu. Eu não posso ditar regras, usos e costumes para as pessoas. Não posso, gente. Como a senhora mesmo falou, Jesus falou, vinde a mim. Vem como tu estás. O Senhor não falou assim, ó, arranca o short curtinho e vem. Joga o cigarro lá fora e... Não, vem como tu estás. E o que a senhora falou é o que eu ministro, que eu sempre falo. Não adianta força, não adianta violência, não adianta você bater, proibir, jogar na rua. Não. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Qual é o meu dever e o teu? Amor e pregar a palavra. Ensina a palavra com amor, ok? Ensina a palavra, lê a palavra, ministra a palavra. Tiver de orar, ora. Sem impor. Você tem que trazer a pessoa a palavra e deixar ela refletir. É o que eu faço. Eu lanço a palavra e boto a pessoa no banquinho para pensar. É o que eu faço. Tá entendendo? E o Espírito Santo me conduz o que eu vou falar para aquela pessoa, porque é ele que faz. A gente não sabe de nada da vida de ninguém, eu não sei da vida, nem quero saber, quem tem que saber é Deus. Mas Deus usa, Deus revela. Eu não sei da tua vida. Aí Deus começa a falar, e você vai falando para a pessoa fica assim, como é que tu sabe disso? Quem te contou? Eu falei, é ele que contou. É ele que conta, é ele que faz. Então assim, Deus está falando, não é só uma live de testemunho, gente. Deus está dando direcionamento, Deus está liberando cura, Deus está confirmando falas aqui, principalmente falas. Deus está confirmando. Tem pessoas que não estão assistindo agora, porque está trabalhando, está estudando, mas de noite, pessoas irão assistir. Na madrugada irão assistir. Semana que vem, ano que vem, daqui a 5, vai assistir. Porque fica aqui, vai para a plataforma, vai subir para a plataforma do YouTube. Então, as pessoas vêm. As pessoas são cansadas, depois elas me procuram e contam testemunho. Mal acaba essa live aqui, as pessoas já me procuram contando testemunho, pastora. A senhora não tem noção. Já tem gente que está nessa live aqui, porque eu já conheço, eu sei quem é a vida particular deles. E como Deus usou a senhora através do seu testemunho. Eu sei que tinha mais coisa,
mas a gente compreende, tem uma ética, tem, né? Tem pessoas, nomes, lugares que a gente precisa preservar, né? E tem aquela coisa do algoritmo também, senão eles fecham, né? A live ela é cortada, então a gente entende tudo isso, mas esse meio de comunicação é trazer a consciência. Outra coisa que a senhora também falou aqui, que chamou muito a minha atenção, e eu iria lhe perguntar sobre isso, sobre o preconceito. Por quê? As pessoas te viam, né, no espiritismo, servindo a outros deuses, né, confessando uma outra fé, com outro comportamento. E hoje é crente? Hoje é cristã? E pastora? Duvido, ainda tem coisa lá. A senhora sofreu isso dos vizinhos, as pessoas atravessarem a rua para não falar com a senhora, virar a cara, preconceito, abandonar. Na verdade, eu não sofri isso dos meus vizinhos, eu sofri isso dos irmãos. Isso, ele ia falar sobre isso também. Porque na igreja as pessoas fazem isso. Tratam a gente como um leproso, indigno do amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Porque as pessoas que fazem isso irão responder diante do Senhor. Pois é. Muitas pessoas que estão no mundo, saíram das igrejas por causa disso. Por causa do mau olhar, da fala e do preconceito de muita gente que fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão. Então você, muitas das vezes, é o quê? Mentiroso. Porque se você não ama o teu irmão, você não pode dizer que ama a Deus, aquele que você não vê. A Bíblia fala sobre isso. E isso a igreja precisa entender. E a igreja não entende. Não entende. Ela prefere matar, ferir, derrubar, competir, separar, do que se ajuntar. E a igreja, para ela crescer e prevalecer, ela precisa viver e praticar a unidade, a comunhão. Se não viver isso, igreja nenhuma, instituto nenhum, congregação nenhuma irá prevalecer, me perdoa a palavra, é prevalecer, não vai. Um reino dividido, ele não subsiste. Então, se não há amor, se não há unidade, não há comunhão, o Espírito de Deus não está lá. Não está lá. Quem está prevalecendo e quem está falando é o homem. Deus está lá fora, como dizer assim, vem cá, que dia que vai me convidar para entrar? Não, eu tá falando que o culto é meu, mas eu não estou aí, eu estou aqui fora. Não é verdade? Que as coisas, não é? As coisas que a gente tem visto, eu conjecturo e eu vou bem além, né? Eu penso assim, porque as coisas que a gente vê, fala assim, não, Deus não está aqui não. Deus deve estar assim lá fora, vem cá. Não, tá o meu nome ali na placa, tá meu nome no banner da igreja, tá meu nome, mas eu não tô lá, eu tô aqui fora. Tô esperando o dia que eles vão me convidar. Eles realmente vão fazer uma recepção e reconhecer a autoridade que vai entrar nessa casa, porque até agora tem muitos lugares assim, gente. Muitos. Estamos fazendo muita coisa com o nome de Deus, mas sem Deus. Sem Deus. Então, assim, o Senhor está falando muito tremendamente dentro dessa live, né? Tá até meu afilhado aí, o Luiz. Luiz é um deles, tá? Luiz é um deles que tá aí. Ele é meu afilhado, ele é meu primo, ele é meu afilhado. Deus está falando com ele. Eu falei com ele essa semana passada aqui em casa sobre o teu testemunho, tá? Tudo a ver. E Deus continua falando. E é tão de Deus que eu tava aqui na live, eu falei assim, poxa, o Luiz poderia entrar nessa live para ouvir o testemunho da pastora Vanessa. E o próprio Deus trouxe ele para entrar na live. Eu pensei e Deus trouxe. Eu falei, Jesus, muito obrigado. Para você ver como que é tão de Deus. Pode falar. Uma coisa assim muito interessante, né, que a palavra do Senhor ela vai dizer, o apóstolo Paulo ele disse, né, que dentro das suas cartas, uma vez que os olhos são iluminados, é impossível, né, o homem voltar ao arrependimento. E algumas pessoas elas aplicavam essa palavra à minha vida, porque na juventude eu conhecia, né, ali a igreja evangélica, ia nos cultos, né, me envolvia ali, ficava um tempo e saía, e depois eu saí e fiquei 6 anos fora.
Então, muitos irmãos achavam, né, que para mim não tinha mais jeito. Só que justamente Paulo está falando ali daqueles que já nasceram de novo e professaram, experimentaram da fonte. Uma vez que caem, é impossível. Por quê? Porque não tem como Jesus se reencontrar com o que ele já se reencontrou, né? Fazer nascer de Caminho novo de quem volta. já nasceu, né? Porque não vai encontrar, como Esaú, não encontra lugar de arrependimento, né? Por não encontrar lugar de arrependimento, não tem como voltar. Mas muitas pessoas que estavam no altar e saíram, por N motivos, seja pessoais ou externos, podem sim a qualquer momento retornar e muitos se surpreenderem, até porque a palavra diz que os últimos poderão ser os primeiros. Sim. E os primeiros poderão ser os últimos, né? Então, eu passei muito esse processo de descredibilidade, né? Acredito que mais daqueles que não conheciam verdadeiramente o evangelho como ele é. Mas eu estou aqui hoje, levantando essa Glória a bandeira. Deus. Senhor, Estamos essa salva por benção aí, né? Essa arma poderosa na mão de Deus. E algo muito tremendo que a senhora falou, é o que eu ministro, né? E o que eu ensino também, é que as pessoas acham que quando a gente vem para Cristo vai ser mar de rosas. Não. O Senhor ele vai começar a organizar a sua vida, né? Vai trazer a existência dele na sua vida. E tem pessoas que será necessário passar por processos de libertação, porque as pessoas acham assim, eu reconheci a Cristo, estendi minha mão, passei pelo batismo, hoje eu sou crente, sou cristã. Acabou. Meu pecado, minhas práticas, minhas alianças, meus pactos, acabou. Tá tudo lá no lago do esquecimento. Não, tem pessoas que vão precisar fazer caminhos de volta. Tem pessoas que vão precisar ser ministradas. A senhora demorou o quê? 3 meses, 4 meses? Tem gente que vai ser 6 meses, tem gente que vai ser 7, tem gente que vai ser 1 ano, tem gente que vai ser 3 anos. Cada um é um caso. E o processo de libertação precisa dar continuidade, precisa ser tratado. Tem caminhos a serem retornados para consertar coisas no passado, aliança, pacto, altares que foram levantados, né, coisas que você fez. Você precisa quebrar, desfazer essas coisas. Você vai fazer com o quê? É o Senhor que vai te ajudar, vai colocar uma pessoa direcionada pelo Espírito dele para te conduzir e te ajudar, porque também não é qualquer pessoa, porque os níveis para poder entrar tem que ter patente, tem que saber o que está fazendo, tá? Porque tem muitas pessoas, eu trabalho com isso, eu sei, muitas pessoas acham que pode se auto-ministrar. Você pode ser pastor, reverendo, papa, apóstolo, o que for. Você precisa de uma patente maior que você, alguém que entenda e saiba e tenha autoridade no mundo espiritual para poder fazer isso. Porque senão, não acontece nada. Ou às vezes até o pior. Às vezes aquela pessoa não tem autoridade, não é autorizada pelo Senhor, não é capacitada pelo Senhor, às vezes tem uma vida toda errada, e aí o que ela vai fazer com você é o quê? Te contaminar ainda mais. Então, tem muitas pessoas aí no reino contaminadas. Então, fazendo repartições de unção, disso, daquilo, mas você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe aonde ela anda, o que ela faz, qual é a vida que ela tem, se ela tem realmente uma vida diante do Senhor. Então, assim, eu falo sobre isso e eu tenho muito cuidado. Eu não permito qualquer pessoa ministrar em mim. Eu não vou para qualquer lugar, não vou. Você não vai me ver eu indo. Quando vai ver, porque alguém me convidou para ir ministrar. E mesmo assim, você nunca vai ver agendas abertas. Eu não boto isso. Até porque quem me convida e quem me chama é o Senhor. Eu tenho um particular com ele que, se for para mim ir, que haja propósito. Que ele vai me usar com propósito. Não é por causa de agenda. Não. Isso aí. É propósito. Deus tem que me usar como a ferramenta que ele me levantou para ser. Não é eu, não. Então, sim, é Deus que faz. Então, se eu vou a algum lugar, porque foi o Senhor que me conduziu e me convidou para ir. Né? Então, tudo que a senhora falou englobou o tempo, a atualidade que nós vivemos hoje. Né? E a igreja precisa disso. Como a senhora também falou, as trevas são hiper, super organizadas. Eles respeitam demais a autoridade. Nossa, hierarquia, tem ordens e elas são cumpridas. E vou te falar, os filhos das trevas
tem palavra. Palavra. Palavra deles é palavra. E por que que os filhos da luz não são assim? Por que que os filhos da luz não têm palavra? Por que que os filhos da luz não obedecem, não cumprem as ordens, os princípios e os mandamentos do Senhor? No início da live eu comecei falando sobre Salmo 119. Para fazer o quê? Guarda a palavra. Guarda a palavra. Vive a palavra. Esconde ela aqui, ó, e vive. Por quê? Que o povo de Deus acha que pode fazer de qualquer maneira, entregar de qualquer maneira e achar que Deus recebe de qualquer maneira ou qualquer coisa. Não, ele é Senhor. Ele é Senhor e como Senhor, ele merece e precisa dar o melhor em tudo aquilo que a gente for fazer. Vai pregar, vai cantar, vai dirigir, vai administrar. O que for que você for fazer, você precisa fazer o melhor. Saber que você não está fazendo para outros, você está fazendo para ele. E fazendo para ele tem que ser o melhor. Então, aleluia. Nessa tarde, eu agradeço a pastora, agradeço a senhora por aceitar, né, disponibilizar o seu tempo nesse momento para estar aqui. Nós marcamos já tem bastante tempo, né? Que Deus seja louvado, engrandecido na tua vida, na tua casa, no teu ministério, tudo aquilo que você fluir no nome dele, tá? Que cada vida que também esteve aqui, que vai estar aqui posteriormente, sejam abençoados, edificados através dessa live. E pastora Cris falando aí que pastores até apóstolos, preço de cativeiros, até apóstolos, presos em cativeiros e prisões. Nossa, tá cheio. O negócio está muito cheio. E prendendo mais ainda pessoas, né? Que as pessoas estão pensando que estão sendo libertas, elas estão ficando presas. Mais ainda, porque quem está no cativeiro não tem como sair dele para ministrar. Se eu estou dentro de um cativeiro, eu preciso que alguém abra a tranca para mim. Até para chegar a abrir a tranca, tem guardiãos. Às vezes tem um, tem dois, tem três. E aí, como é que faz? Quem está preso vai libertar e outro que está no cativeiro. Não tem lógica. Então tem uma galera aí assim, né? Mas essa é outra conversa, vai ficar para outra live. Que Deus abençoe. A senhora quer falar mais alguma coisa? Aí a gente encerra. Obrigado. Pode falar. Primeiramente, né, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu senti muita presença de Deus. Tenho certeza, né, que aonde, né, essa live ela for propagada, Deus vai falar com pessoas. Nós precisamos de voltando a falar o que Jesus ainda faz, né? Num tempo de muita normalidade em alguns lugares, né? Sim. Muita normalidade no que se diz respeito a não acreditar mais no poder de Deus, né? Por não, ou melhor, por vermos muitas ilusões, muitos estão descrentes, né? Será que Deus faz ainda, né? Não, Deus ele faz, né? Nessa tarde foi tarde do Senhor falar conosco que ele ainda é o mesmo, né? Eu louvo a Deus por isso. Amém? Deus te abençoe a todos. Amém. A senhora também. Shalom, shalom a todos. Obrigado, pastora. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente.